Oi, minha gente! Olha quem voltou! Uma voz um pouco mais rouca, de uns dias aí de dor de garganta. Aí acabei ficando sem voz nenhuma, mas estamos melhorando. E sem microfone. Pra quem não viu, eu quebrei o microfone. Tem um vlog mostrando isso, vai lá ver. Tá muito bom a propósito. Mas hoje, especificamente, eu vim falar sobre o período que eu estou vivendo, que é este período em casa, sem trabalhar. E eu queria falar sobre o quanto isso foi difícil, mas o quanto está sendo muito bom pra mim. E eu acho que o desejo maior de falar sobre isso é porque eu me ouço e eu reafirmo isso pra mim. Então eu acho que o significado dos vídeos que eu estou fazendo não é só para outras pessoas poderem ouvir, de certa forma ajudá-las, mas para reafirmar essas coisas para mim. Porque uma coisa é a gente saber que Deus nos guiou para aquilo, e outra coisa é a gente não duvidar daquilo, ou a gente ter que reafirmar todos os dias aquilo. E é isso que eu sinto, é isso que eu entendi que eu preciso fazer. Porque às vezes não, quase todas as vezes eu sei que é para ir por aquele caminho, ou eu sei que é Deus permitindo que eu faça ou vá por aquele caminho, e ainda assim eu duvido. Então, uma coisa que eu entendi sobre quem eu sou é que eu preciso ser reafirmada sempre. E não é reafirmada pelas pessoas, não é reafirmada pelas coisas, mas é ser reafirmada por Deus. Então, eu preciso me lembrar diariamente do que Deus está fazendo. E eu acredito que não seja só eu, porque senão na Bíblia não estava escrito, né? Traga à memória aquilo que traz esperança. Faz sentido, não é? Você tem que realmente lembrar frequentemente de coisas que te dão esperança, de coisas que reafirmam pra você que é isso, é o caminho, sabe? Então, eu acho que o vídeo é sobre isso, sobre afirmar pra mim tudo isso que eu estou vivendo. Então, vamos começar. Como algumas pessoas já devem saber, pelo menos as pessoas que andam assistindo meus vídeos, quem não tá assistindo, vai lá assistir. Tem chance, tem tempo, é de graça, vai lá. Eu vim de um período bem difícil. Desde que eu casei, no passado, começou a intensificar mais. Aonde eu tive crises de choro, de começar a chorar e não consegui parar por nada. Aonde eu tive uma tristeza, assim, inexplicável. E, de fato, que não tinha uma explicação lógica, sabe? Simplesmente uma tristeza. E eu sempre fui o tipo de pessoa que exijo muito de mim. Então, qualquer coisa que acontecer, ou qualquer coisa que eu deixar de fazer, eu vou, assim, cobrar muito de mim. E isso acabou prejudicando ainda mais. Porque, assim, hoje eu entendo que eu passei por uma grande mudança, que foi de ter casado, de ter saído da casa dos meus pais, de ter vindo morar sozinha com meu marido. Assim, eu morei a vida toda com os meus pais, sabe? A vida toda com os meus pais e os meus irmãos. Então, de repente, isso muda. De repente, eu tô numa casa com um homem onde a gente é responsável por tudo. E hoje eu vejo isso e eu entendo o tamanho da mudança. Mas na época eu não entendia. Na época eu, tipo assim, cara, você tá louca. Por que você tá chorando do nada? Por que você tá triste? Você tá na sua casa, você casou, você não sempre quis isso? E era desse jeito, tá? Era desse jeito que eu me cobrava. E o quanto isso é horrível. Ai, eu tô rindo de desespero. É horrível, é horrível. E teve um dia em específico que eu entendi que essa voz nem era a minha voz. Era a voz do inimigo mesmo.
Porque é o inimigo que vem para nos acusar, é o inimigo que vem com palavras de derrota, com palavras para nos deixar para baixo. E eu entendi isso, mas assim, demorou, custou para eu entender isso, sabe? Teve o dia que a gente chegou da lua de mel, o dia seguinte, na verdade, eu acordei, meu marido ainda tava dormindo, e aí eu fui pro outro quarto, e eu acho que eu tava mexendo nas roupas, eu ia me trocar ou arrumar, e eu comecei a chorar. Me deu uma crise de choro. A casa estava toda bagunçada, a geladeira ainda encaixotada, o fogão também, e me deu uma crise de choro. E eu não conseguia parar por nada. E aí eu tava com o celular, eu liguei pro Juan, depois desliguei, e aí ele acordou e foi ver o que tava acontecendo. Aí ele me ajudou, a gente depois saiu, ele orou comigo, a gente foi tomar um café, conversou. Mas depois daquele dia, isso começou a ser frequente. Então, várias vezes isso acontecia. Várias vezes vinha uma tristeza que eu não sabia explicar. E sabe o que eu lembrei? Toda vez que eu ficava triste, aquela tristeza se transformava numa raiva. Eu acho que numa raiva de não saber explicar ou de não encontrar uma lógica para aquilo. Isso me vinha uma raiva. E quem que pagava o pato da raiva? Meu digníssimo marido. E eu ficava brava com ele, sendo que ele não tinha nada a ver. Ou às vezes eu arrumava alguma coisa pra poder brigar com ele. Mas o problema não era ele, o problema não era qualquer coisa que ele tivesse feito. O problema é que eu não tava sabendo lidar com aquela tristeza e deixava ela se transformar numa raiva. Hoje ainda é uma coisa da qual eu venho trabalhando, mas que graças a Deus, realmente não é como era. E eu lembro de ter dias realmente muito difíceis, de chegar assim do trabalho, querer deixar tudo limpo, tudo arrumado e não conseguir, ou às vezes conseguir, mas ir dormir tarde da noite, no outro dia ter que levantar cedo e eu não conseguia lidar com isso, e aí eu não conseguia lidar comigo, virou um caos. E uma coisa que eu entendi também agora, que eu não tinha entendido lá atrás, é que só agora eu estou aprendendo a lidar com meu marido. Porque nos primeiros meses eu não tava tendo esse tempo de aprender a lidar com ele, porque eu tava tentando aprender a lidar comigo. E eu não estava conseguindo, eu não estava entendendo que era o momento de lidar comigo. E eu acho que lidar com a gente mesmo é bem mais difícil de lidar com o outro. Só falando aqui. E agora eu consegui entender isso. E é legal, está sendo legal estar entendendo isso, porque aí eu consigo realmente aproveitar esse tempo que eu estou tendo. Voltando, né, desse período, desses longos meses onde tava esse turbilhão de coisas e eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia nem conversar com o Juan, não conseguia explicar o que estava acontecendo. E eu me culpava, sei lá por quê. Juro, sei lá por quê. Nem eu sei explicar o certo, sabe? O que eu sentia, o que eu pensava. Mas eu só sei que eu não conseguia conversar, não conseguia pedir ajuda. E aconteceram algumas coisas no trabalho que intensificaram ainda mais isso. E eu comecei a ficar mal também no trabalho. Pra mim, sempre foi um pouco fácil essa questão de separar o que é trabalho e o que é casa. Então, assim, não tô bem em casa, mas tá na hora de trabalhar, ok. Bora trabalhar. E isso sempre rolou. Eu sempre fui muito boa no que eu faço, sabe? Acho que em tudo que eu fazia. Eu trabalhei em vários lugares. E aí aconteceram algumas coisas no trabalho que intensificaram isso e eu passei a não estar bem em casa e também não estar bem no trabalho. E é visível, né? As pessoas conseguem ver, mas as pessoas só conseguem te ajudar a partir do momento que você abre espaço para elas te ajudarem. E eu acabei conversando muito com a minha chefe nesse tempo. Ela me ajudou muito nessa questão dentro do trabalho.
até em coisas também fora dele. Mas eu sei que chegou um tempo em que eu não estava mais aguentando, não estava mais conseguindo lidar, nem dentro nem fora. E aí eu tive a oportunidade de sair. Então eu falo que foi uma oportunidade porque em nenhum momento eu conseguiria sair, sabe? E principalmente desse jeito, sair sem ter brigado com ninguém, sair de uma forma onde eu ainda ia ter um amparo, alguma coisa, um resguardo ali, sabe? Então eu senti que era Deus me guiando. E eu fui. E nas primeiras semanas, depois que eu saí do trabalho, foi difícil. Foi difícil porque, mesmo entendendo que Deus tinha permitido com que eu saísse, e saísse de uma forma muito bem, muito leve, eu ainda assim me culpava e parava e ficava pensando assim: o que eu tô fazendo em casa? Realmente era pra eu estar aqui? Não, é melhor eu voltar a trabalhar, ninguém tá em casa, por que que eu tô em casa? O que que eu tô fazendo na minha vida? Era isso. Era um show da Xuxa na minha cabeça que assim, terrível, terrível. E eu fiquei umas boas semanas assim e eu não conseguia ter paz em estar na minha casa. Eu não conseguia ter paz em estar vivendo aquele momento. E aí eu já tinha começado a fazer a terapia no começo do ano, no começo desse ano. Então assim, ó, desde o ano passado eu estava mal e nesse ano eu comecei a fazer a terapia. Antes tarde do que nunca, né? E até eu comecei a conseguir conversar mais sobre isso, conversar mais com a minha família, conversar mais com meu marido, conversar mais com algumas amigas que me ajudaram muito nesse processo. E isso começou a me ajudar realmente muito, muito. E aí eu me vi começando a reconstruir o meu relacionamento com Deus, sabe? Começando a voltar a ter intimidade com Ele, a começar a conversar, sabe? Não orações decoradas, ou só guardo meu dia, guardo nossa vida, amém. E isso, acho que foi, acho não, tenho certeza que foi o principal para conseguir reconstruir tudo, sabe? E aos poucos eu fui aprendendo a lidar com a ansiedade, a lidar com esse sentimento de tristeza que vinha. E hoje ainda tem as suas dificuldades, mas hoje se tornou muito mais fácil do que era antes. E acho que assim, a parte fundamental é você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas vão magoar pessoas, mas ainda assim elas precisam uma das outras, sabe? E o quanto isso é importante e valioso e a gente simplesmente ignora, sabe? Então, acho que foi assim o principal para poder realmente me ajudar nesse período. E beleza, vamos voltar, né? Recapitular aqui a história. Saí do trabalho, tive essas semanas aí bem conflitantes, até que eu comecei a aceitar que esse é um período que Deus me proporcionou para eu aprender a lidar comigo mesma, para eu aprender a lidar com as minhas frustrações, para eu aprender a cuidar da minha casa sem que aquilo seja um peso, para eu aprender a cuidar do meu marido, sabe? E tô aprendendo, tô nesse processo ainda. Mas eu comecei a aceitar que eu estou nesse processo e que está tudo bem. Como é difícil você estar vivendo uma coisa que ninguém mais está vivendo. Porque você acha que tá tudo errado com você. Mas você tá vivendo aquilo, você tá num período que as outras pessoas não estão no mesmo período. E está tudo bem. E eu comecei a entender que estava tudo bem, sabe? E o quanto é difícil, porque a gente tá em dias que tudo é muito rápido, todo mundo tá pra lá e pra cá,
todo mundo tá trabalhando mais de uma coisa, trabalhando em várias coisas, e você estar sem trabalho, na sua casa, fazendo as coisas com calma, aos poucos, é desesperador, porque parece que tá tudo errado. Que loucura, né? É loucura mesmo, porque isso foi uma das maiores coisas que, assim, eu fiquei questionando, sabe? Tipo, não, acho que não tá certo, não tá certo. Sabe o que eu confesso? Que eu desejei ficar grávida, ter um filho, pra aproveitar esse tempo, do tipo assim, eu tô em casa. Se eu tô em casa, então, acho que é porque eu tenho que ter um filho, então. Porque aí, tudo bem, né? A mulher fica em casa pra cuidar dos filhos. Justifica, né? Mas não é assim que Deus trabalha. Não é. E tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, a sua hora. E eu entendi isso. A duras penas. Eu entendi que, assim, eu estou sendo cuidada por ele. Esse é o tempo que Deus me deu pra ser curada, pra ser cuidada. E não é fácil. Não é fácil abrir mão do controle. E, assim, são muitos controles. São muitos controles. E um dos controles mais difíceis que eu tive que abrir mão foi a parte financeira. Porque eu sempre cuidei dessa parte. Até quando eu e o Juan ainda eram namorados. Eu sempre cuidei disso porque eu tinha um pouco mais de facilidade. E o Juan é mais mão aberta. E aí quando eu saí do trabalho, estou recebendo seguro-desemprego, mas não é o valor realmente que eu recebia, né, quando trabalhava. E aquilo começou a me encher de ansiedade, de como vamos pagar as contas, o que a gente vai fazer. Acho que eu tenho que arrumar um trabalho. Ou acho que você tem que arrumar mais um trabalho. E aquilo começou assim. E aí eu entendi. Um dia, eu entendi que eu tinha que passar aquela função. Que aquela função não era mais pra ser minha. E aí eu fui, conversei com o Juan e falei pra ele: olha, não quero mais cuidar disso, isso tá tirando a minha paz, eu não tô sabendo lidar, e principalmente agora que eu não tô trabalhando, então pra mim vai ser muito mais difícil de lidar com isso. Então, assim, eu entendi que é pra você cuidar disso, que é pra você aprender a desenvolver, é seu. E aí, tudo bem, não, tá bom, concordou, né, beleza. Mas não foi tão fácil. Quando eu falei, ele concordou e tudo mais, depois eu parei e fiquei olhando pra ele, tipo, o que eu fiz? Será que isso vai dar certo? Eu cheguei a chorar. De tão difícil que foi abrir mão daquilo. E depois eu entendi que não era só sobre aquilo. Era sobre abrir mão de tudo. Sobre abrir mão do controle de tudo. Sobre abrir mão do controle das finanças, sobre abrir mão do controle da estabilidade, sobre abrir mão do controle de mandar, de saber o que vai acontecer no seu dia, sobre abrir mão do controle de absolutamente tudo. E foi muito difícil, muito difícil. E eu, às vezes, ainda tento pegar esse controle, eu confesso. Mas o Senhor tá me ajudando muito a entender e a reconhecer o quão necessário isso é. E, sabe, é difícil, mas é realmente recompensador abrir mão do controle. Porque desde que tudo isso aconteceu, desde que o Juan saiu do trabalho dele e resolveu começar em outra área, o Senhor vem nos guardando e suprindo as nossas necessidades de uma forma assim, nunca faltou nada.
O contrário disso, foi o período onde a gente mais foi abençoado, onde a gente mais conseguiu conquistar coisas, comprou nosso sofá, nossa TV, tapete, as nossas cadeiras. Então, assim, foi o período onde a gente mais foi abençoado. E desde que eu entendi que eu precisava abrir mão disso, foi o período onde eu mais sinto que estou sendo cuidada, mimada, amada. E como é bom sentir isso. Como é bom sentir que você tem um marido, um homem que realmente cuida e provê. Mas não provê porque ele tem essa capacidade, porque ele é o top. Mas provê porque é o Senhor quem tá cuidando de tudo. É o Senhor quem tá dando capacidade. É o Senhor quem tá ensinando. E tá sendo ótimo. Tá sendo ótimo ver isso. Mas o quanto foi difícil de abrir mão de controlar isso. Porque assim, ó, quando a gente tem o controle disso, nada disso acontece. Porque aonde que a gente é capaz de fazer isso? A gente quer ver o marido mudando, o marido sendo transformado, mas não é uma coisa que a gente tem esse poder, não. E a gente só consegue ver isso quando a gente realmente deixa Deus estar no controle. E eu acho que sempre foi muito mais fácil pro Juan entregar o controle pra Deus. Eu acho que por ele ser mais calmo, mais centrado, então assim, entender isso sempre foi mais fácil pra ele. Mas pra mim não. Pra mim não, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar controlando, eu tenho que estar entendendo. E é difícil. É difícil, mas é recompensador. É recompensador. E a gente só vai ver e sentir como é recompensador se a gente se propor a passar pela parte difícil, que é a mão do controle. E algumas coisas aconteceram nesse período, uma delas eu até compartilhei em um outro vídeo também, que foi eu entender que eu precisava me aceitar, me amar, eu entender que eu precisava mudar a forma com que eu me via, eu entender que eu precisava desejar ser quem Deus me criou para ser. E o dia que isso aconteceu, foi ótimo. Foi libertador. E é um processo em que eu ainda tô passando, mas com outros olhos, sabe? Hoje eu consigo ver que eu sempre olhei para as pessoas de uma forma onde eu me sentia inferior, sabe? De ver que tem pessoas melhores do que eu, de repente mais bonitas, e isso me fazia me sentir inferior. E depois disso que aconteceu, desse processo que ainda está acontecendo, hoje eu consigo olhar para as pessoas com orgulho. Orgulho de ver quem elas são, de quem se tornaram, ou às vezes até como uma inspiração. E não como algo melhor do que eu, ou melhor do que o meu, que me faz ainda ser inferior, sabe? Não sei se eu consigo explicar. Só é assim em palavras, eu não sei se eu consigo explicar. Mas espero que dê pra entender alguma coisa. E como foi bom também viver esse processo. Mas eu paro e penso que se eu não tivesse abrido mão lá, eu também não estaria vivendo isso. E eu sinto também que esse período que eu estou em casa, eu também estou aprendendo a amar mais o Juan. Eu estou aprendendo a lidar mais com ele, sabe? Eu estou aprendendo a olhar para ele com essa admiração de ver o homem que ele está se tornando, um sacerdote realmente, e sentir um amor crescendo, um carinho crescendo, sabe? E uma coisa que eu ando percebendo é que tudo isso
tem me ajudado muito a, a notar, a prestar atenção mais em alguns detalhes. E um desses detalhes é o quanto eu estou me tornando uma pessoa melhor por estar convivendo com o meu marido. E eu entendi que isso é uma das maiores importâncias, porque você está com alguém que te incentiva a ser melhor, cara, vocês só vão crescer mais a cada dia. Consegui perceber o quanto eu estou me tornando uma pessoa melhor por causa dele e o quanto ele está se tornando uma pessoa melhor por causa de mim. Isso é tão legal, porque não que seja sobre nós, nossa, a gente é ótimo e incentiva o outro, não, mas é de estar juntos e querer ser uma pessoa melhor um pro outro. E é claro, Deus é a base de tudo isso, Deus é o que realmente nos ajuda e até quem nos dá vontade de ser melhor. Então, todo esse processo que eu estou passando tá sendo muito bom. Hoje eu consigo olhar para todo esse processo e ser grata por estar passando e ser grata pelo que eu já passei, porque são coisas que tá transformando quem eu sou, tá reafirmando quem eu sou, sabe? Então, hoje eu consigo ser grata. E eu acho que esse vídeo é justamente para isso. É justamente para me ajudar a olhar para trás e ser grata. E olhar para frente com esperança, sabe? E eu espero que o que eu falei possa também ter ajudado você que assistiu, porque é sobre reafirmar para mim, mas é também sobre ser um testemunho do que Deus tem o poder de fazer. Um pouquinho do que Ele tem o poder de fazer, porque é infinitamente maior do que isso. Mas o que eu pude compartilhar foi isso. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E realmente aquilo de que os vídeos, fazer os vídeos falar, o quanto isso me faz bem, o quanto isso me faz ser uma pessoa melhor, porque me traz à memória aquilo que me dá esperança. Então, que possa dar esperança para você também, que possa incentivar vocês também, sabe? Lembrando que não é mil maravilhas, não é tudo ótimo, maravilhoso, mas com Deus tudo é possível. Com Deus tudo tem um sentido, sabe? Nem sempre vai ser prazeroso, nem sempre vai ser ótimo, maravilhoso, mas com Ele é possível, com Ele tem um propósito, com Ele tem sentido, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, sinto muito. E curte, compartilha, esses negócios aí, se quiser, tá bom?